E a gente está aqui no meio dessa campanha maravilhosa. Quero dizer a você que ainda não adquiriu o seu livro, você precisa adquirir o seu livro, tá bom? O livro tem corrido o Brasil, já mandamos esses livros, né, para o Tocantins, mandamos para Aracaju, mandamos para o Rio Grande do Sul. Então tem muita gente que acompanha o nosso culto pela internet e eles então estão mandando para a gente mensagem: pastor, eu quero participar. Ontem um pastor veio aqui e levou 30 livros, que ele vai fazer essa campanha na igreja dele também. Então eu queria que você lesse o devocional, porque ele tem sido uma bênção, uma linguagem fácil, acessível. Esta semana, espero que você tenha tido a oportunidade de praticar, né, a linguagem do idioma do peregrino. Algumas linguagens, a linguagem do perdão, achei muito legal que em um dos grupos da igreja, alguém digitou lá: excelente oportunidade para você exercitar a linguagem, e fez menção de uma das linguagens da semana que passou. Nós estamos agora começando uma nova semana, a terceira semana. A semana que começa hoje tem por título Arrumando a Bagagem. Você precisa arrumar sua mochila, e para isso você vai precisar se livrar de alguns pesos, porque os pesos impedem a nossa caminhada. Vamos precisar nos revestir da armadura necessária para enfrentarmos o que virá pela frente. Vamos ter que ter alguns cuidados com aquilo que nos abriga, que nos acolhe, né? A barraca ou a bacana, como diz algumas crianças, né? Tem uma criança que diz assim: vovô, vamos para a minha bacana, né? Eu disse: o que é bacana? A bacana é a barraca, entendeu? Tem que arrumar a barraca. E a gente não precisa levar roupa suja, porque ela tem que ser lavada em casa, senão a gente vai ter dificuldade. O desafio dessa semana é arrumar a bagagem. E arrumação é uma coisa que precisa acontecer constantemente. Ontem recebemos aqui aquela psicóloga que trouxe uma palavra maravilhosa. Quem não veio, assista, está gravado na internet. E um dos temas que ela abordou é como os juniores e adolescentes precisam aprender a arrumar quarto. E um dos pais preocupado com o filho que não sabe ainda arrumar o seu quarto: como é que eu faço para ensinar meu filho de 17 anos a arrumar o quarto? Então, gente, 17 anos. Parabéns que você já sabe arrumar o seu, né? Tem alguns homens que não sabem arrumar ainda as coisas. Então, o desafio dessa semana é colocar as coisas em ordem, arrumar o que precisa ser arrumado. E nós vamos meditar em um texto muito forte, muito complicado, da carta do apóstolo Pedro. Nós estamos usando a carta do apóstolo Pedro para poder trazer as mensagens dessa série. E 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17, nos diz assim: amados, eu os advirto. Advertência. Ninguém gosta de ser advertido. Pedro nos adverte. Essa carta é uma carta universal. Essa carta não é para a igreja de Corinto, não é para a igreja de Éfeso, mas é para todas as igrejas cristãs do mundo, inclusive do século 21. Eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são. Então aqui ele não pergunta se você é peregrino. Ele já diz que você, que é cristão em qualquer momento da história, é um peregrino e estrangeiro nessa terra. Se você não tomou consciência disso, das duas uma: ou você não é cristão, porque o cristão, ele sabe que ele está nessa terra de passagem. Ou você não é cristão,
Ou você é um cristão que precisa crescer, amadurecer. Você não foi feito para viver nesse mundo e desfrutar das coisas desse mundo. Todo ser humano foi feito para a glória de Deus e para viver eternamente glorificando a Deus. Então, Pedro já começa dizendo que nós somos peregrinos e estrangeiros. Eu os advirto a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Essa realidade é constante. Eu e você temos desejos carnais. E esses desejos estão em conflito, em luta contra a nossa alma. E ele continua: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. E é tão ruim quando alguém diz assim: fulano é crente, nem parece. Eu já contei para vocês que eu distingo crente e crente batista, é diferente. Antigamente eu, preenchendo ficha no passado, fazia uma compra de crediário, qualquer coisa. Qual a sua profissão? Pastor. Essa expressão. Aí um dia eu falei: pastor batista. Ah, a igreja batista é uma igreja séria. Aí eu comecei a me identificar pastor batista. Só que tem pastores batistas por aí, são poucos, mas que às vezes envergonha o nome batista. São poucos, filho, mas também tem. Mas eu os advirto a viverem de maneira exemplar entre os que não creem. Está todo mundo falando, você não é todo mundo, você é um cristão batista. Seu vocabulário tem que ser diferenciado, sua motivação tem que ser diferenciada, tem que ser pautada pela palavra de Deus. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Até aquelas pessoas que tiram onda com a nossa cara porque a gente é cristão, porque a gente é fiel, na hora que a coisa aperta, eles procuram a gente para orar por eles. Eles glorificam a Deus. Num determinado momento, nos ridicularizam. Quando a coisa aperta, e o que? Você ora por mim? Eu falei: oro, querido. Assim mesmo, aqueles que os acusam de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, sejam o rei como autoridade máxima. Aqui o contexto é diferente. Submeter às autoridades, quando a gente vota nelas, é uma coisa. Submeter às autoridades, quando a gente vive num sistema democrático, é uma coisa. Mas submeter à autoridade que é tirana, que chegou ao poder de uma forma violenta, de uma forma desonesta, de uma forma não democrática e que ainda nos persegue, e que ainda nos escraviza, e que ainda nos tira das nossas casas, e que quebram nossos móveis, e que nos faz ir para outras regiões, abrindo mão das nossas famílias. É esse povo, no primeiro momento, que está recebendo essa palavra de ser submisso ao rei, um rei tirano, um rei que tocou fogo nos cristãos, que se divertia colocando cristãos para correr com leões, que obrigavam cristãos a degladiarem, a brigarem nas arenas. Eu olho para esse texto e fico com muita tranquilidade de me submeter às autoridades constituídas por Deus. Essas que a gente votou, que a gente não votou, mas que foi eleita por alguém de alguma forma. Mas o contexto é outro, é uma autoridade violenta, agressiva, desumana. Mas se a gente crê que existe um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, Deus é Senhor sobre toda e qualquer pessoa que chegue ao poder.
Só está no poder porque Deus permitiu, porque quando Deus não permite, não chega ao poder. Existe na internet um negócio aí, que eu nem sei se é verdade ou não, dizendo que Tancredo Neves fez um pronunciamento dizendo que nem Deus me impede de assumir a presidência da República. Nesse mundo de fake news, eu não sei se isso é verdade. E aí alguém diz, ele não assumiu, morreu. Então, gente, se Deus permite que um indivíduo bombardeie a Ucrânia e continue lá no poder, Deus é Senhor sobre tudo. Se Deus permite o conflito entre os israelitas e aquele povo lá, Deus está vendo. Ou eu creio em Deus, ou eu não creio em Deus. Então, se eu creio em Deus, eu vou crer que toda a autoridade que está sobre mim foi constituída por Deus, ainda que o indivíduo que ali esteja não corresponda. Uma vez eu quis abrir mão de um chefe. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu sabia tudo do sistema. Eu era, de fato, o gerente daquela unidade. Mas a empresa manda um outro gerente. E eu tinha que ensinar o gerente tudo o que precisava saber para ele gerenciar. Eu, cheio de arrogância, disse, eu vou embora, pedi demissão daquela empresa. Uma das melhores empresas que eu já trabalhei na minha vida. Que besteira que eu fiz. Foi muito ruim aquilo para mim. Passei um período longo de desemprego. Se eu tivesse ensinado aquele cara a ser gerente, ele não ia saber mesmo gerenciar, porque talvez ele ficasse lá 3, 4, 6 meses e ia embora como ficou. O pessoal disse, vamos botar o Kiss como gerente, mas a minha arrogância me fez pedir demissão e ir para outra empresa. Não passei 6 meses na outra empresa, fiquei demitido. Passei 2 anos. Difícil. É Deus que constitui a autoridade sobre você. Seu pai, sua mãe é a autoridade sobre você. Deus constituiu. Seu chefe, seu coordenador, seu diretor é autoridade sobre você. Deus constituiu. Seu pastor é autoridade sobre você. Deus constituiu. Prefeito do município, você não votou nele, mas Deus o constituiu. Governador do estado, presidente da república, até os caras lá do Supremo Tribunal, Deus, eles são autoridade sobre nós. Ainda que a gente não concorde e não goste. E devemos orar pelas autoridades e nos sujeitar às autoridades. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, sejam o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele, para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Ser acusado falsamente sempre vai acontecer a todo cristão dedicado, genuíno, verdadeiro. Ser acusado falsamente. A gente vive em uma sociedade que busca ser politicamente correta. E aí a gente não quer ser acusado. A gente vai ser acusado. Eu nunca fui acusado, tem alguma coisa errada, você não está vivendo os princípios divinos e não está se posicionando da maneira certa. Pois vocês são livres, no entanto, são escravos de Deus. Eu sou livre da minha vida, cuido eu. Eu sou escravo de Deus, servo de Deus. Não usem da sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Eu faço da minha vida o que eu quiser, então vou fazer da minha... Não pode, isso é mal, está errado. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o Rei. É nesse contexto que o apóstolo Pedro traz essa orientação à igreja. Agora, gente, ser cristão em um mundo como esse não é fácil, nossa vida vira uma bagunça.
Nossa bagagem tem que estar bem arrumada, porque eu estou aqui e ali estarei daqui a pouco em outro lugar. Precisamos arrumar a bagagem para atender a esse chamado como peregrino que somos, estrangeiros neste mundo. Precisamos ter aquilo que de fato é essencial, precisamos eleger o que de fato é prioridade na minha vida. Quando eu arrumo a bagagem, eu sei o que é prioridade na minha vida. Não vou encher minha mala de coisas que são supérfluas. Eu gosto muito de fazer compra de coisa barata. Quando eu vejo uma lojinha daquelas, né? Tudo por $1, eu vou para lá. Aí eu compro um bocado de porqueira. Aí eu venho com a minha mala cheia de coisa que eu nunca usei na vida. Só porque $1 está barato. Isso aqui $1, isso no Brasil é tão caro, aí eu compro aquela besteira. Nunca usei, não serve para nada, eu não uso aquele negócio. Só porque é barato. Minha loja preferida quando eu vou no Paraguai, essas lojas de coisa barata. Aí a gente compra coisa que a gente não vai usar, compra coisa que não cai bem, porque a gente não sabe arrumar a nossa bagagem. Pedro lembra os crentes que eles são estrangeiros nessa terra. Você tem que andar com a mala apenas com aquilo que é essencial. Ele lembra que nós somos chamados para viver neste mundo de maneira diferente. Eu não posso viver como todo mundo vive. Eu não posso viver como todos os colegas da faculdade ou da escola vivem. O Marx, que vai falar aqui amanhã, vale a pena você, homem, vir ouvir. Ele é presidente de um movimento chamado Corajosamente Éticos no Brasil. O cara tem mais de 800 carretas no mundo, no Brasil. Paga imposto legal, tudo dele é certo, porque ele dirige um movimento corajosamente ético. E eu tive na empresa dele, gente, que coisa mais linda, a empresa mais moderna, um sistema de compliance extraordinário. O cara daqui, da sala dele, ele controla todos os caminhões que estão no Brasil, todas as filiais no Brasil. E ele começou pedindo demissão da Volvo. Ainda bem que o Marcel não está aqui, senão o Marcel ia ser estimulado a pedir demissão da Volvo. E ele saiu da Volvo com um caminhão. E hoje é uma das transportadoras mais modernas do Brasil. Amanhã, venha assistir esse depoimento, muito importante. Mas ele precisa demonstrar que ele é cidadão do reino dos céus. Aí, se porventura ele não recolhesse os impostos, e a gente sabe que a carga tributária no Brasil é absurda, talvez ele não tivesse a bênção de ter Deus com ele como tem. Agora, nós precisamos entender que esse chamado de Pedro a nós não nos leva a conformar com os padrões desse mundo. Eu tenho que ser diferente dos padrões desse mundo. Eu preciso viver de acordo com os princípios do reino de Deus. E quando eu arrumo a bagagem, eu coloco os princípios do reino de Deus na frente. Eu vou buscar agradar o Senhor em primeiro lugar. Por isso que assim, no Senhor sede submisso às autoridades. Porque se a autoridade me mandar fazer uma coisa que os princípios do reino de Deus reprova, eu não vou fazer. Simples assim. Lá em Levítico, capítulo 25, versículo 23, diz assim: a terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Mas hoje o cara diz que é dono de terra. Tem alguns fazendeiros de terra que tomaram terra, poceiros, mataram. Eu tive um tio muito rico. E meu tio tinha uma ilha, em uma das praias mais lindas do Brasil. A família dele tinha uma ilha.
E eu, adolescente, disse, tio, vamos lá na ilha. Ele disse, não, filho, eu não quero nada com aquela ilha. Porque a maneira com que o meu pai conquistou aquela ilha não foi a maneira correta. E eu já deduzi, né? Agora eu estou fazendo a dedução. Tinha lá alguém que morava na ilha, provavelmente foi lá e deu um jeito em alguém e tomou a ilha. Tem muita gente que conta vantagem de negócio que fez. Eu comprei um negócio que valia 100, paguei apenas 10. Acha que isso é bonito, acha que isso é bom. Não é justo, não é correto, não é leal. A jornada do povo de Israel no deserto, como estrangeiro, nos comunica exatamente isso. Nós somos estrangeiros. Nós somos desafiados a viver com uma mentalidade de estrangeiro nesse mundo. Eu não posso me apegar às coisas desse mundo. Quando alguém perde tudo, ontem eu soube da história de um camarada que perdeu tudo. E olha, gente, não vou nem dizer o que ele perdeu, porque alguns conhecem esse alguém que perdeu tudo. É difícil perder tudo. Mas a motivação, perdeu por quê? Porque fraudou a Receita Federal. As multas que vieram foi absurda. Faliu o cara. É ruim, é dolorido. Quando a gente tem a visão da prática da pátria celestial, eu quero estar lá. Ali eu não vou perder. Ali o ouro não enferruja. Precisamos examinar nossas vidas e identificar quais são os valores que estão pautando nossa vida. Então, para arrumar a bagagem acumulada nesse tempo de muitas seduções, nesse tempo de algumas injustiças, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, entender o que a Bíblia nos ensina como submissão às autoridades. Por causa do Senhor. Pedro instrui os crentes a se submeterem às autoridades estabelecidas por Deus, mesmo que não concordem com elas, com todas as decisões. Tem muita coisa dos governos brasileiros que eu não concordo, muitas coisas do governo paranaense que eu não concordo, muitas coisas do governo municipal que eu não concordo, mas eu tenho que ser submisso a ela. Isso não significa uma submissão cega, mas conhecer a Deus e saber que Deus está no controle, que Deus é soberano, me tranquiliza. Eu posso me obedecer a Deus. E interessante que o texto fala que quando a gente se submete às autoridades e faz o que é bem, a gente desfruta da bondade. Isso tem a ver, inclusive, com o texto de Jeremias 29, 7, que diz, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei. Aqui é muito sério. A nação de Israel foi deportada para a Babilônia. Esse é o contexto desse versículo. Vocês devem procurar a paz da Babilônia para a cidade que eu vos deportei, porque na sua paz vocês terão paz. Na paz da cidade eu terei paz. Mas se eu procurar ser também um incendiário, eu não vou ter paz. Devemos orar pela paz de Israel, pela paz da nação, pela paz do Estado, pela paz do município. Interessante que Daniel, servindo lá, obrigado na Babilônia, ele contribuiu para aquele governo tirando Nabucodonosor, foi um déspota. No entanto, ele serviu ali. Serviu àquele governador horrível que foi Nabucodonosor. Então, obedecer às autoridades estabelecidas por Deus dentro dos limites da vontade de Deus. Somos desafiados a orar pelas autoridades, a respeitá-las, a obedecer às leis, desde que estas leis não violem a palavra de Deus.
Submisso significa estar embaixo de, reconhecer a autoridade. Chegou aqui uma autoridade, o cara está preso injustamente, chega ali o comandante, fica em pé, fica em pé. Não vou ficar em pé, não. Aí vai sofrer. Então a gente precisa entender o que é essa submissão. Então o apóstolo Pedro está nos instruindo que a submissão às autoridades humanas precisam acontecer. Por quê? Porque elas são constituídas por Deus. Agora, tem gente que tem dificuldade de obedecer. Tem gente que é rebelde. Tem gente que é rebelde. É muito ruim ver um pai rebelde. Muito ruim ver uma mãe rebelde. Muito ruim ter um filho rebelde. Eu já falei aqui para vocês que aqui na nossa igreja a gente trata muita coisa de maneira diferente de outras igrejas. Mas eu só excluí gente aqui rebelde. E eu tenho uma dificuldade com rebeldia, porque rebeldia vincula você com capiroto, com inimigo de nossas almas. Se você tem um filho rebelde, ajuda ele, porque ele está se associando com Satanás, o príncipe da rebeldia. Cuidado. E todo mundo tem autoridade sobre si. Todo mundo. Todo mundo. Na casa você tem uma hierarquia, você precisa ser submisso na casa. O filho precisa ser submisso aos pais, a esposa precisa ser submissa ao marido, o marido precisa ser submisso ao Senhor. Uma família que todo mundo entende sua submissão é uma família abençoada. Na igreja nós temos também submisso aos nossos líderes, aos líderes submissos aos coordenadores, os coordenadores submissos aos pastores, os pastores submissos ao pastor principal, o pastor principal submisso à assembleia. Então aqui, por exemplo, ontem eu estava em uma reunião, antes de ontem, e alguém disse assim, um vice-presidente aqui, Ricardo, chegou e disse assim, esse aqui é meu pastor. E um cara que veio aqui no culto domingo à noite, achei aquilo legal, esse aqui é meu pastor. Eu falei, um prazer, viu? Tá. O cara falou alguma coisa, eu falei, se precisar de alguma coisa, fale com o Ricardo, porque ele manda em mim. Porque ele é segundo vice-presidente. O Everton estava aqui e falei, e esse manda nele e em mim. Eu tenho que prestar contas. Eu não faço o que eu quero. Nós tivemos que alugar um carro na sexta-feira. Eu tive que falar com o vice-presidente para dizer por que eu estava alugando um carro. Então, as pessoas pensam que o pastor Euquias não presta conta a ninguém. Presta conta sim, a diretoria. Existe uma hierarquia. Então, ser submisso, gente, não diminui ninguém. Pelo contrário, nos eleva. Você precisa aprender a ser submisso. Submisso ao Senhor, submisso às leis de Deus, aos princípios de Deus. Você pode não ser submisso, pode, mas é um problema seu. Você vai colher as consequências da sua rebeldia. Eu já colhi em algum momento. Segunda coisa para a gente arrumar a nossa bagagem é dar testemunho através de uma vida santa. Eu preciso ter um viver diferenciado. A minha vida precisa comunicar meus princípios e meus valores. O apóstolo Pedro diz assim, é da vontade de Deus que pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Eu estou sendo acusado falsamente, eu vou praticar o bem. Quando eu pratico para o bem, o cara diz, epa, cuidado com esse cara aqui. Esse cara é direitinho, anda direitinho. Esse cara, ele respeita as autoridades. Esse cara não é um qualquer. Mas eu tenho visto cristãos que na igreja fecham os olhos, levantam a mão, se arrepiam.
Mas fora da igreja, aquilo que você falou da religiosidade, fora da igreja o cara é um mau testemunho, o cara chama palavrão, o cara é agressivo, passa a perna nos outros, sonega impostos, desobedecem aos pais. É preciso que a gente tenha uma maneira de viver diferente, esse testemunho precisa ser percebido. Pedro destaca a importância de viver uma vida santa diante do mundo. Não é dentro da igreja, não. Dentro da igreja é fácil ser santo. É fácil. Porque dentro da igreja a gente se espelha. Eu fiquei vendo ali o menino com o saxofone dele ali, do ladinho, na hora do louvor. Bonitinho. O pessoal da internet comentando, que coisa linda vendo as crianças louvadas do seu jeitinho. O outro na guitarra, do lado da guitarra. Então a gente fala como os nossos líderes falam, a gente aqui dentro se posiciona como nossos líderes se posicionam, mas lá fora, quem é que é nosso espelho? Lá fora, no meio da loucura do dia a dia, eu tenho que ter princípios para dar testemunho. Paulo destaca a importância de viver uma vida santa diante do mundo, para que os incrédulos vejam suas boas obras. Eu já contei isso mais de uma vez e é digno de nota. Eu trabalhava em uma empresa, era gerente de uma empresa e eu tinha um diretor. Esse diretor gostava muito de mim, mas ele pegava no meu pé. E um dia nós estávamos inaugurando aqui uma loja de iate. Nós íamos vender aqui lanchas e tudo mais. Naquele dia, estava conversando com os demais gerentes e me serviram uma taça, muito parecida com a taça dos outros. E eu estava aqui conversando com os demais gerentes numa boa, ele viu de lá e eu vi quando ele me viu. Ele saiu de lá em minha direção, focado, sabia que um dia eu ia pegar você no flagra. Tomou a minha taça da minha mão, na frente dos outros gerentes, e quando cheirou em guaraná, achei aquilo tão bonito. Ele achava que eu estava tomando champanhe. Champanhe não tem nada demais. Depende. Quem e onde. Veja, não tem nada demais a ponto de ele sair de lá, querer dizer que me pegou em uma incoerência. Todo mundo sabia que eu sou cristão, evangélico, batista. Pegar Ilquias bebendo uma taça de champanhe. Porque a taça era parecida com champanhe. Aí você está dizendo assim, poxa pastor, tomar champanhe é pecado? Eu falei, depende. Tomar Coca-Cola é pecado? Depende. Tomar café é pecado? Depende. Tomar suco de limão é pecado? Depende. Mas o que eu quero dizer é que o mundo está olhando para a gente, está nos vendo, está nos assistindo. Eu preciso viver conforme os padrões estabelecidos por Deus. Olha o que diz Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Vocês são um povo separado. São separados somente para mim. E me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Nós somos nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é de você mesmo. Aí, domingo de manhã, eu preguei um sermão aqui, nem sei como eu estava pregando. À noite a irmã veio e disse, pastor, que sermão, foi pancada, hein? Eu falei, eu não estou achando, só estou falando o que o texto está dizendo. Mas às vezes soa como pancada, porque a gente precisa de confrontação. Às vezes a gente tem constrangimento de confrontar. Precisamos de confrontação. Ó, seu pensamento está errado, sua fala está errada. Eu ouvi uma palavra de um pastor, sexta-feira, o cara falou uma besteira tão grande, falou uma heresia, sem perceber. Eu vou conversar com aquele pastor. A intenção dele era maravilhosa, mas ele atribuiu uma palavra que Jesus proferiu a não sendo uma coisa verdadeira.
Eu vou conversar com esse pastor, no particular, privado. Sei que a intenção dele foi boa. Por isso que quando eu jogava futebol com vocês, né, a coisa que eu mais gostava de jogar futebol com vocês era ver o comportamento de vocês, de alguns de vocês. Tem gente que é uma bênção. Põe atrás de um futebol para você ver. Gente, esses homens se transformam. Palavrão. Eu jogava sempre aqui na zaga, aqui embaixo, e o cara lá chamou um palavrão, eu dava um jeito de me encostar nele assim, cara, você joga bem, né? Agora cuidado com a sua boca, você chamou um palavrão que lá de trás eu ouvi. Ô, pastor, foi mesmo? Falei, foi, você falou tal palavra. Tá bom. Aí o cara jogando bola, quando ele dava uma cena difícil, ele olhava para mim. Que maravilha, o cara cresceu. Deixou de chamar palavrão. Nós somos chamados como povo de Deus, exclusivo de Deus. O povo de Deus destaca-se pelo caráter. Pelo caráter. Pela conduta moral que reflete a santidade de Deus. E eu digo isso porque eu já menti muito quando eu era adolescente. Mas depois que eu aprendi isso, eu não minto mais. E às vezes é difícil a gente não mentir. Então, para não mentir, eu prefiro não fazer, porque se eu fizer, eu vou ter que mentir. Complicado. É melhor não fazer. Porque a mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E se eu minto, eu tenho o pai da mentira na minha boca. Eu tenho o diabo na minha língua. Então, eu não minto. Faz há muitos anos que eu não minto. Agora, nós temos que chegar nesse nível de consciência para entendermos que o que distingue um cristão verdadeiro de um não cristão é o caráter desse cristão. E isso se revela, sim, pela moralidade. Sim, o que os outros fazem é até legal, lá para nós não é legal. Existem algumas culturas por aí que a poligamia é legal. Um homem casado com uma mulher que vive com outra mulher é legal. No Brasil também, essa lei da união estável foi criada para isso. A lei da união estável foi criada no Brasil para legalizar os caras que têm amante. Não é isso? O cara tem uma família aqui, casado, e tem outra família ali, de um amante. E geralmente quem tem isso tem mais de uma. Esse cara morria, os filhos dessas famílias ficavam vendo navios, porque só aquele com quem ele casou ia herdar. Só que os filhos não têm culpa do mau caratismo do pai. Aqui é pesado demais, deixa eu aliviar aqui, né? Estou batendo pesado demais. Isso é pecado, ainda que tenha uma lei que aborde isso. Aí os cristãos estão fazendo união estável para dizer que isso é casamento. Para nós não é casamento. União estável não é casamento. E alguém precisa defender a família criada por Deus. A família criada por Deus assume um compromisso público diante de Deus, diante das autoridades e diante da sociedade. Uma vez alguém disse assim, pastor, eu queria que o senhor fizesse a minha cerimônia de casamento. A pessoa só tinha união estável. Eu falei, eu não faço. Eu não faço. Você tem que fazer o casamento. E ajudei, o cara fez o casamento em 7 dias. Mas eu não faço. Posso até já ter feito enganadamente. Fiquei muito chateado. Porque eu fui enganado. Mas não faço. Mas você tem aí gente fazendo, inclusive pastores batistas fazendo, gente. Isso é um problema. Então, se você vive com uma mulher que não é sua esposa, põe sua casa em ordem. Arruma a sua bagagem. Se você não tem uma conduta moral adequada, arruma a casa. Nós somos desafiados a sermos luz e sal neste mundo, refletindo o caráter de Cristo. Não é refletindo o caráter da sociedade que pensa politicamente correta. Não, nada disso.
Eu vou refletir o caráter de Cristo nos meus relacionamentos, no trabalho, na sociedade, em todas as esferas da minha vida. Para arrumar a bagagem, eu preciso me submeter às autoridades. Isso trabalha meu coração humilde e submisso. Eu vou dar testemunho de uma vida santa. Vou observar meu vocabulário, meus sentimentos. Por que eu estou sentindo inveja? Por que eu estou sentindo ódio? Por que eu estou sentindo esse sentimento por alguém? Eu vou ter que identificar e arrumar a minha bagagem, arrumar meu coração. Em terceiro lugar, o texto vai nos induzir a pensar em honrar a todos. Não é só as autoridades, não. Honrar a todos, amar a fraternidade e temer a Deus. É o que diz o versículo 17. Tratem todos com respeito, amem seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o rei. Então, gente, essa é a ordem para todo mundo. Por isso que a gente chama as pessoas aqui de irmão. Tem alguns irmãos aqui que eles têm dificuldade de abraçar, já viu aqui? Eu vou falar com eles, assim, eu tento abraçar, eles fazem assim, eu disse, vem cá, rapaz, me dá um abraço. Tem duas pessoas aqui que têm dificuldade de abraçar. Dois pastores. Hoje de manhã fui dar um abraço em um, ele meio durão assim, eu abraço aqui. E um vem à noite. Esse da noite tem dificuldade de abraçar, ele é durinho assim, né? Ô, meu irmão, me dá um abraço aqui. Abraçar os irmãos, nós somos irmãos uns dos outros. Abraçar é difícil, mas respeitar, amar, honrar, cuidar, às vezes é difícil também. Pedro resume as atitudes que os crentes devem cultivar em relação aos outros, dizendo que a gente precisa amar os irmãos, tratar todos com respeito. Isso implica em respeitar a dignidade e o valor de todas as pessoas, especialmente aos irmãos na fé, demonstrando amor genuíno, reverência a Deus em todas as circunstâncias. Uma vez eu precisei atender aqui o presidente do Movimento Dignidade. Estava brabo comigo. Me ligou aqui. E aí eu não atendi na hora que ele ligou, porque ele estava brabo. E eu não estava preparado para falar com ele, porque se eu falasse com ele naquela hora, ele ia fazer uma provocação, eu ia cair, ia ser muito ruim. Aí me preparei. Aí liguei para ele. Aí ele atendeu. Ele deu, fulano, boa noite, aqui é o pastor Ilquias, tudo bem? Eu vi que tem uma chamada sua aqui, querido, em que posso ajudá-lo? Pastor, primeiramente, obrigado por retornar a minha ligação. Falei, que nada, querido, um prazer. Não, é porque me disseram que não vão fazer tal coisa porque o senhor não deixou. Falei, olha, você conhece nossos princípios, eu conheço também seus valores. E tem coisas que não vai caminhar junto. O cara disse que eu sou amigo dele. Um dia veio falar comigo um pai de santo, um dos pais de santos mais temidos aqui da cidade. Queria uma coisa e eu não podia fazer o que ele queria. Mas atendi com toda a educação, com todo o respeito. Ele crê em coisas diferentes de mim. Ele tem envolvimentos totalmente diferentes dos meus, mas essa ordem de tratar todos com respeito é independente do que as pessoas creem, das opções que as pessoas têm, dos valores que elas têm. Eu vou tratar com respeito, ainda que elas estejam me desrespeitando. Olha, gente, vamos parar por aqui.
você já está perdendo o respeito, a gente não vai avançar nisso, viu? Mas não perder o respeito. Somos desafiados a cultivar um coração de gratidão e de reverência a Deus. Somos desafiados a amar uns aos outros em Cristo. Para arrumar a bagagem acumulada nesse tempo que a gente vive, precisamos desenvolver um coração humilde, capaz de se submeter à autoridade e reconhecer a autoridade. Quem não reconhece a autoridade não é um cristão verdadeiro. Precisa viver de uma maneira que as pessoas olhem para a sua vida e admirem seu viver. Precisamos honrar todas as pessoas, amar fraternalmente nossos irmãos, dar testemunho disso, temer a Deus. E aí as pessoas dizem assim, poxa, fulano é um cara que expressa a imagem e semelhança de Deus. A pergunta, enquanto a equipe do louvor vem para cá, é como é que você reage a essas provocações? Você tem dificuldade em ser submisso? A quem você se submete com facilidade? Quem você tem dificuldade de se submeter? A dificuldade de submeter denuncia um coração endurecido, um coração egoísta, um coração vaidoso, orgulhoso. Tem gente que você, inclusive, não gosta nem de chamar pela autoridade que ele exerce. Se chegar aqui hoje o presidente da República, eu vou chamá-lo de presidente da República, está entre nós, Sua Excelência, o presidente da República, fulano de tal. Governador da mesma forma, prefeito da mesma forma. Então, o pastor Ilquias reconhece com muita facilidade as autoridades políticas e as autoridades eclesiásticas. Da mesma forma, chegar aqui hoje o pastor Pascoal, nosso presidente está entre nós, o nosso presidente, pastor Pascoal Piragini Júnior. Pastor Rafael Tomazini, presidente da Convenção Batista do Estado, presidente da Ordem. Se eu chegar em uma sala de aula, como entrei ali agora, estava tendo uma sala de aula de adolescente. Quem é a autoridade naquela sala de aula? O cara que estava dando a aula. O Rafa. Entrou no meu gabinete. É o meu gabinete, gente. Aí eu, desculpa. Fechei silenciosamente, porque a autoridade ali é o Rafa. Quem é a autoridade que você tem dificuldade de se submeter? Avalie o seu coração. Preste atenção, porque as pessoas estão olhando para o que você fala, o que você faz, da maneira com que você se comporta. Estudamos hoje pela manhã o comportamento do emissário da guerra lá, da juíza Débora. Como é o nome dele? Quem estudou agora de manhã? Baraque. Eu só vou se a senhora for comigo. Aí ela diz, por causa do seu comportamento, você não vai ter. Aquilo foi maravilhoso, foi lindo de ver. Por causa dos nossos comportamentos, nós perdemos muita coisa. Eu já perdi algumas coisas porque o meu comportamento foi equivocado. Por isso a maneira de a gente testemunhar é fundamental. Você não anda em seu nome, você não fala em seu nome, você representa o Salvador, o Senhor da sua vida. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente decide. Como é que anda a maneira com que você se relaciona com as pessoas? Você se relaciona com amor? Hoje eu cheguei ali, a gente foi subir a escada, estava ali qual é o nome dele? Israel. Foi subir a escada, Israel, querendo subir a escada comigo.
Subi a escada com Israel. Gente, subir a escada com Israel, para quem está com pressa, é problemático. Porque eu tenho que andar no passo dele. É um passinho, ainda tenho que puxar com o bracinho. Aí gastei 5 minutos para subir uma escada que eu subo em 30 segundos. Eu cheguei atrasado para dar aula na EBD. Subi com Israel. Quando subi aqui, ele desceu. Eu falei, agora você vai ficar aqui, porque já que você subiu, tem que me ajudar a arrumar aqui as coisas. E ele ficou lá comigo, não foi, Israel? Ô Israel, não foi isso? Hã? Isso, concorda. É. Aí eu andei. Agora aparentemente isso é o quê? Nada, é uma atitude de amor para com a criança. Amar uns aos outros. Você precisa crescer nisso. Devemos arrumar, gente, muita coisa que está desarrumada em nossa vida. Assim como você arruma seu cabelo de manhã. Venha, quer ir, papai? Vem, venha cantar com o papai, venha. Sobe aí, pronto. Aqui nessa igreja as crianças, elas mandam. Aí um dia, fazendo uma reunião aqui de organização, porque as crianças às vezes abusam. Aí uma líder diz assim, a culpa disso é sua. Eu falei, eu sei. Mas o que a gente quer, a Bíblia diz assim, se não tiver um coração como um desses pequeninos, você não vai entrar. Que Deus nos ajude a ter um coração que reflita o compromisso que a gente tem com Ele.